Olá, você que acompanha a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso aqui com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. A pandemia do novo coronavírus criou enormes desafios para os comandantes de empresas nos mais variados setores da economia. Mas certamente a maior pressão recai sobre os hospitais que estão cuidando da vida dos doentes. É por isso que o nosso convidado de hoje é o Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele conversa conosco por Skype por causa das restrições de movimentação recomendadas para combater a Covid-19. Doutor, obrigado por nos atender. Eu sei que a sua agenda está muito corrida. Obrigada mesmo pela sua presença aqui no Líderes. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com seus telespectadores. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente deixar claro uma série de informações. Perfeito. Doutor, vocês informaram hoje que tem alguns pacientes na UTI por causa do novo coronavírus e outros internados. Então, a minha primeira pergunta não poderia deixar de ser: como estão essas pessoas? Olha, Raquel, hoje o Einstein conta 45 pacientes internados com suspeita de Covid-19, de infecção, dos quais 21 estão confirmados. E 7 desses pacientes estão na UTI, na terapia intensiva, por precisarem de uma assistência ventilatória a mais por conta da infecção pelo Covid, que acomete a função respiratória, o pulmão, através de uma pneumonia muito característica. Então, a situação é essa, ela aumenta a cada dia, a necessidade de internar os casos mais graves, pelo menos, apesar da maioria dos pacientes portadores ou não tem sintomas, ou tem sintomas muito leves acompanhados do ponto de vista domiciliar. Doutor, os especialistas com quem eu conversei dizem que o principal gargalo do sistema de saúde brasileiro é exatamente essa falta de leitos na UTI e de aparelhos ventiladores para pessoas em estado crítico. O senhor concorda com essa avaliação e como é que o seu hospital está se preparando para esse problema? Eu concordo totalmente. Se existe uma forma da gente evitar a mortalidade dos pacientes mais graves, é através de um suporte respiratório através de ventilação mecânica para os casos mais graves. E um dos gargalos, não apenas no setor público, no setor privado também, é a quantidade de leitos da UTI. E também não apenas no Brasil, é o que está acontecendo, por exemplo, na Itália, onde o número de respiradores ele é insuficiente para a demanda da população. O Einstein, desde a semana passada, tem se preocupado com a aquisição de novos equipamentos. A gente praticamente está dobrando a capacidade de criar novos leitos de UTI, tanto no setor privado, onde nós atuamos na parte aqui no Morumbi, como nos 2 hospitais públicos que nós fazemos a gestão em parceria com a prefeitura, de ampliar a quantidade de leitos de UTI, com respiradores, aumentando também a quantidade de apartamentos que tem fluxo laminar. Nós validamos um equipamento que transforma um apartamento normal em laminar para evitar que a infecção se dissemine do paciente internado em observação em apartamento. Entendo. Doutor, foi aprovada recentemente uma legislação que vai montar uma parceria entre que o hospital privado vai ceder leitos de UTI para pacientes do SUS. Como é que isso vai funcionar? Ainda não está bem certo o fluxograma desta organização. O fato é que nós temos formas também de ajudar o SUS, não necessariamente com leitos de UTI, mas um dos recursos que nós já atuamos em parceria com o Ministério e que nós vamos ampliar é a utilização da telemedicina. Hoje nós temos um projeto de telemedicina que ajuda com a assistência do especialista na região norte do país, que nós devemos ampliar. E também o atendimento por telemedicina, nós chamamos de tele-UTI projeto, onde nossos especialistas, pneumologistas, cardiologistas, infectologistas, visitam os pacientes diariamente em UTIs de todo o nosso país e todos os estados. Nós vamos ampliar de 180 leitos, que é
a quantidade acompanhada por nós, para mais de 500 leitos, a gente pode dar o recurso da assessoria especializada em UTI do médico especialista. Entendo. Doutor, o senhor pode detalhar um pouquinho mais para a gente como é que vai funcionar o centro filantrópico que o Einstein já tem para baixa renda? Vocês têm muito trabalho nessa área. Vocês traçaram algum plano para ajudar os mais pobres? A disseminação nas favelas é uma grande preocupação, né? Como é que o Einstein vai atuar para ajudar quem é mais necessitado? O Einstein já tem, desde a sua missão, um papel filantrópico e hoje, através das parcerias com o Ministério da Saúde, através do PROAD, o Programa de Auxílio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, e também parcerias com o governo do estado e com a prefeitura, a gente consegue atingir mais de 1.200.000 pessoas que, de alguma forma, têm um contato com o Einstein na assistência à sua saúde. Só que em São Paulo são 24 equipamentos de saúde em parceria com a prefeitura. E o que nós vamos fazer é direcionar toda esta plataforma de atendimento para prevenção e atendimento aos pacientes portadores de infecção viral, né, infecção pelo Covid. A parte do PROAD, eu já detalhei para você em relação à abordagem por telemedicina, mas também a capacitação profissional que vem sendo feito todos os anos e cada vez mais ter uma parceria, como nós temos diariamente conversado com o Ministério da Saúde, de que forma que o Einstein pode ser demandado para ajudar o Sistema Único de Saúde. Doutor, pelo que eu entendi do que o senhor explicou, essa é uma parceria que já existe, né? Essas equipes elas já estão formadas e atuando. Será que num momento como esse não Sim. seria preciso algo extra? O algo extra é o que nós estamos fazendo com a capacidade, contratando profissionais que atuem por telemedicina. A gente imagina que o grande risco que o país tem talvez não seja na região sul e sudeste, e sim nas regiões mais longínquas, onde não existe praticamente uma distribuição adequada de médicos especialistas. Então, a contratação de médicos aqui pelo Einstein, ela vai atingir 500 médicos somente no centro de telemedicina, para o atendimento a esses pacientes da região norte e ampliação que vai ser combinada, e também a assistência às UTIs pelo Brasil. Isso envolve a contratação de pessoas, de médicos, de profissionais de saúde, envolve a compra de equipamentos que permite a gente exercer esse papel com tecnologia, ou seja, existe um investimento e permite a gente contemplar aquilo que está na missão de atender de modo que o Einstein chegue ao cidadão da sociedade desse país. Doutor, como é que os profissionais de saúde, os médicos e os enfermeiros estão sendo treinados para fazer esse atendimento dentro do hospital, né? O que a gente escuta é que existe um medo de contágio muito natural entre os profissionais do setor. Como é que o senhor está preparando a sua equipe para esse desafio? A preparação do Einstein, ela vem desde dezembro, quando os primeiros rumores da infecção na China apareceram. Não é a primeira vez que a gente se vê diante de uma epidemia, já houve outras experiências e desde então nossos profissionais, nossos colaboradores têm sido treinados com capacitação presencial, com capacitação virtual através de learnings e de treinamentos virtuais para proteção, uso de equipamentos de proteção individual, a forma de abordagem deste paciente suspeita de infecção por Covid e a criação de uma infraestrutura diferenciada, um fluxo totalmente apartado do restante do hospital, para que esses pacientes que têm qualquer tipo de sintoma respiratório, eles recebam de antemão os equipamentos de proteção que impeçam ele de ser um agente disseminador e também para ser atendido por um profissional que está protegido utilizando os equipamentos de proteção individual. Isso é um treinamento que vem vindo desde dezembro até agora e que também faz parte da admissão desses novos profissionais que nós já estamos contratando desde o início dessa semana para que nós tenhamos também uma contingência caso seja necessário a ampliação de leitos
e transformação de leitos normais em leitos de UTI, ou se porventura a gente perde o profissional por estar contaminado ou aqui dentro do ambiente hospitalar ou fora, na comunidade onde ele vive. Esse é um treinamento que vem sendo feito de maneira bem assertiva. Doutor, e a questão da triagem? Porque muitas vezes as pessoas demoram, porque ficam aguardando checar o plano de saúde, dar o nome. Eu recebi relatos, por exemplo, de mães, eu tenho filhos pequenos, de mães que estavam aguardando para tomar a vacina da gripe, né, em clínicas, e tendo dificuldade, porque junto estavam também aguardando pacientes de empresas com suspeitas do Covid-19 para testar. Como é que está sendo feito para modificar esses sistemas de triagem para não haver essa mistura entre as pessoas? Bom, no ambiente do pronto atendimento, existe um totem onde o paciente responde perguntas digitando as respostas e se, através dessas perguntas, o paciente é classificado como um possível portador de uma infecção respiratória, não importa a etiologia, ele já recebe orientação do uso da máscara, da higiene das mãos com álcool gel, e imediatamente ele é levado por um profissional adequadamente preparado e protegido, ele é levado para um outro ambiente onde ficarão os atendimentos, onde estão sendo feitos os atendimentos de pacientes com infecção respiratória ou com suspeita de uma afecção respiratória, que pode ser uma gripe comum, pode ser uma gripe por influenza e pode ser também o Covid. Ou seja, esse fluxo dos pacientes ele é totalmente diferenciado, em ambiente físico diferenciado e cuidado profissionais que estão preparados para lidar com esse tipo de paciente. Doutor... Apesar disso e além disso, não, pode seguir, nossos perdão. profissionais reconhecem eventualmente numa sala de espera de um consultório, do prédio do consultório, se alguém começa a tossir ou espirrar, este paciente ele é orientado à utilização da máscara até que aquilo foi causado por uma outra, um engasgo ou um pigarro, não necessariamente uma infecção respiratória. Ou seja, existe uma vigilância que proteja o paciente a não ser um agente que contamine o ambiente. Entendo. Doutor, o senhor acha que pode estar havendo subnotificação dos casos pelos hospitais? Que tipo de casos vocês estão notificando? Quando interna ou qualquer caso registrado, mesmo que vocês mandam para isolamento domiciliário? O senhor acha que tem chance dos casos que estão sendo reportados aí pelo Ministério da Saúde estarem abaixo do que realmente está acontecendo? Olha, Raquel, isso é um problema que tem acontecido no mundo todo, em todos os países. Por quê? O paciente que é notificado, é o paciente que testou e fez o exame que deu positivo. A imensa maioria dos pacientes ou não farão o teste porque eles ou são assintomáticos ou têm sintomas muito leves, ou não procuram o serviço médico, ou, como mais recentemente, nós adotamos a política, não apenas o Einstein, de fazer o teste apenas naqueles pacientes que estão internados ou com indicação de internação. Portanto, um número grande de pacientes podem ser portadores, sem, contudo, estarem internados e sem terem os seus testes, por uma única explicação, porque pode existir o desabastecimento de testes. Então, o problema da subnotificação, ele existe em todos os países, a ponto, por exemplo, do país que menos hoje está testando os pacientes não graves ser os Estados Unidos, por exemplo. Ao contrário, outros países que testaram cada vez mais não conseguiram testar uma quantidade de pacientes capaz de refletir de modo muito correto aquilo que está acontecendo. Então, não é que há uma subnotificação, há notificação daquilo que testa positivo, não necessariamente a notificação daquele portador da infecção que não apresenta uma doença moderada ou grave.
Entendi, mas esses pacientes que não estão sendo testados, eles estão sendo orientados a manter ali uma quarentena domiciliar ou não? Eles estão circulando E, livremente? aliás, essa é uma mensagem que todos nós deveremos seguir e passar. Quer dizer, o paciente que apresenta qualquer sintoma de infecção gripal, ele deve ficar em casa pelo menos de 7 a 10 dias, na maioria dos casos até 14 dias, para que ele não seja um agente que dissemine qualquer tipo de virose. Essa é uma orientação para todos, que fique em casa, em isolamento, e isso vai ser uma das principais formas da gente conter o aparecimento de casos mais graves e o contágio tão facilitado. Perfeito. Doutor, já está tendo falta de insumos que o hospital precisa para funcionar? É álcool gel, máscaras, isso já está acontecendo? O senhor tem receio de que isso se Não, agrave? Como é que está? não está acontecendo. Nós, ao longo dos últimos meses, nós procuramos ter um estoque além daquilo que é o necessário. Mas certamente daqui para frente, ninguém hoje pode afirmar com muita clareza o que vai acontecer em termos de utilização do sistema. Portanto, nós hoje temos condições de ampliar a capacidade em mais de 100 leitos de UTI, porque nós nos preparamos para tal. Agora, se forem necessárias a estrutura física para 200 leitos, obviamente aí sim, talvez falte não apenas insumos, mas também uma estrutura física para criar novas UTIs. Uma das estratégias é hospitais de campanha. Um deles a gente está programando construir um terreno aqui de estacionamento bem em frente ao hospital. Certamente a demanda vai mostrar se isso é necessário ou não. Você já tem esse plano pronto de construir um hospital de campanha se for preciso? Sim, isso já é um plano que está detalhado e para ser implementado num tempo curto, caso seja necessário. Quer dizer, é importante a gente monitorar agora, e você tinha me perguntado, o número de casos graves que vão internando, como isso aumenta em todo nosso ambiente, né, para poder prever em quanto tempo que a gente pode necessitar de uma estrutura adicional. Doutor, e aumentos abusivos dos preços desses insumos? O senhor já percebe isso? Abusivos no ambiente hospitalar a gente não vê. Pelo menos não viu até agora, talvez até pela falta da necessidade de comprar. Mas existe, obviamente, um aumento no custo quando o material se torna mais escasso, né, com tanta gente procurando. E eu acho que o senhor já explicou, mas eu queria que o senhor detalhasse. Que medidas vocês tomaram para atender o aumento de demanda no pronto-socorro, para a pessoa que chega? Bom, primeiro, até é bom a gente dar um pouquinho mais de detalhes, né? O que tem se notado é que o número de casos não relacionados à gripe, infecção respiratória, eles estão diminuindo no pronto atendimento, até de forma, uma percepção da população que não é um ambiente saudável, caso não seja de uma extrema emergência você ir ao pronto atendimento. Os profissionais, eles foram aumentados em número para o atendimento da infecção respiratória, seja qual for a origem, e os profissionais treinados para lidarem com esse tipo de paciente. E a estrutura, ela foi retirada do atendimento normal para que possa tirar o paciente e dissemine a infecção para um ambiente restrito. Existem leitos de isolamento dentro do pronto atendimento, onde as suspeitas muito fortes são colocadas enquanto não é um internado ou numa semi-intensiva, ou num apartamento, ou numa UTI. Então, essa é a estrutura física que foi montada e houve um aumento da demanda por sintomas respiratórios, ao mesmo tempo que a demanda por outras queixas tem diminuído. Queixas ortopédicas, queixas cirúrgicas. Então, o aumento da demanda tem tido como resposta a colocação de novos profissionais e também o aumento da estrutura física. Certo. Doutor, o capitalismo é implacável, né? Mesmo em meio a uma crise, tem setores que ganham dinheiro, é quase que natural desse sistema econômico. No caso dos hospitais, quando acontece uma crise como essa, aumenta a lucratividade
ou dá prejuízo? Como é que é esse balanço? Não, a gente não sabe ao final da crise, mas só de investimento para nos prepararmos para isso já foi um investimento não orçado brutal. Um investimento em material humano, um investimento em insumos, em estrutura física e principalmente o investimento humano. Quer dizer, nossos profissionais estão trabalhando até altas horas da noite, a gestão, a linha de frente do nosso hospital, até a comunicação, trabalhando de uma maneira que certamente vai exigir um revezamento. Isso sem contar na exposição que nós temos, porque nós estamos lidando com um ambiente de infecção. Aliás, foi esse motivo que eu evitei de ir aí no estúdio da CNN. Vocês ficam me devendo uma visita ao vivo aí, mas isso que me fez também não comparecer, porque o risco de nós nos contaminarmos também ele é grande. E se a gente perde figuras importantes da nossa gestão, a gente perde toda essa força de trabalho. Ou seja, num primeiro momento, existe aí eu imagino que um prejuízo, já que os procedimentos de alta complexidade, que são eletivos, por exemplo, eles têm um ticket que é maior por ser de alta complexidade, eles vão ser interrompidos para tratamento de uma condição de saúde que muitas vezes não tem um consumo de antibióticos, porque não há um tratamento específico. Quer dizer, o consumo dos insumos é muito mais a estrutura hospitalar. Portanto, eu antevejo aqui, do ponto de vista material, um prejuízo. Porém, do ponto de vista daquilo que a gente pode fazer para a população e do ponto de vista do exercício da nossa missão, eu vejo um ganho muito grande. Eu ficaria muito feliz se a gente contribuir de uma maneira marcante para que a gente passe por essa fase com um menor número de pacientes graves e de mortalidade que a gente possa encontrar. Doutora, a gente entende totalmente a sua ausência aqui no estúdio e como a gente estava conversando antes do programa, eu acho que é inclusive importante a gente dar esse exemplo para a população de que tem outras maneiras, né, de se fazer uma entrevista, uma teleconferência, um trabalho que é necessário e realmente se manter em casa para evitar a disseminação do vírus. Doutor, a gente percebe que no setor de hospitais é muito comum que os CEOs, os comandantes das empresas sejam também médicos, como é o caso do senhor. Por quê? É preciso ser médico para gerir um hospital? É uma ótima pergunta, Raquel. Na verdade, eu me sinto um privilegiado de poder exercer duas funções. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu opero todos os dias, antes das 6 da manhã eu estou no centro cirúrgico. Quando é 8 da manhã, eu estou aqui na presidência já tendo passado pelo centro cirúrgico, pelas enfermarias, eventualmente pela UTI, conversado com profissionais. Isso é um instrumento de gestão que alguém que não tem esse tipo de atividade falta para um gestor. Tanto que as grandes organizações de saúde no mundo inteiro têm nas suas lideranças sempre médicos. Acontece isso nos Estados Unidos, na Europa, e talvez a capacidade que nós temos de entender e de ver a necessidade para a prática assistencial, especialmente o contato com o corpo clínico, é importantíssimo. Quer dizer, quando um corpo clínico de médicos escuta um médico, é diferente o entendimento e a forma da conversa. Então, eu acho que isso é um ativo muito grande. Não por acaso, eu tenho o privilégio de suceder outros 4 presidentes na história da nossa organização, todos eles médicos. Então, se não é uma obrigação, uma tendência que faz muito bem, tanto para a gestão como para a minha atividade enquanto cirurgião. Doutor, o senhor já enfrentou ou imaginava enfrentar como médico e como gestor um desafio como este? Não, jamais eu podia imaginar, e nós estamos todos, acho que se alguém puder falar que já enfrentou algo semelhante, certamente não está falando a verdade de qualquer parte, né? Ou como gestor, ou como médico. Eu, a partir de hoje, eu transformei o meu atendimento de consultório só para emergências e estou procurando dar o atendimento para casos eletivos através de teleconferência. Por quê? Porque é importantíssima a contenção dessa epidemia num ambiente de distanciamento. Portanto, jamais imaginei que teria essa situação, o que nos desafia ainda mais, né?
porque graças à qualidade do nosso executivo, do nosso diretor-geral, dos nossos diretores médicos, superintendentes, a gente tem tido a oportunidade, através de mesas de crises diárias ou até 2 vezes por dia, de contar com ideias criativas, com insights, com modelo de atendimento, com comunicação adequada, com um impacto com o nosso médico do corpo clínico, para que a gente passe por isso da forma a trazer menos prejuízo possível, tanto do ponto de vista dos nossos pacientes, como para aquilo que, para nós, é uma situação praticamente pétrea, que é a segurança de pacientes e colaboradores dentro da nossa organização. Manter os ambientes higienizados, saudáveis, que, apesar disso, dentro da saúde, outras patologias continuam acontecendo. Doutor, antes dessa crise toda, a gente via no setor de hospitais uma tendência muito grande de fundos de private equity, que são aqueles fundos que investem em empresas, consolidam, né, uma grande companhia e depois vendem no setor de hospitais. O senhor podia explicar um pouco para nós por que isso estava acontecendo, se o senhor acha que essa tendência segue? Olha, o que vai acontecer passado os meses dessa pandemia é muito difícil a gente prever. Os private equities, eles foram criados, acabaram investindo principalmente nas organizações nas fusões e nas aquisições de hospitais, criando grandes redes e que hoje também tem a responsabilidade da entrega deste tipo de atendimento à população. Eu acho que o efeito disso tudo ele é devastador quando a gente imagina uma forma de mercado com que pode acontecer no aspecto de retorno de investimento, no aspecto financeiro. Então, eu acredito que ao término disso, talvez exista um prejuízo para lidar em termos de mercado, mas, como eu disse, do ponto de vista de saúde, também é algo que a gente não consegue hoje fazer grandes previsões ou predições, mas em cenários de crise, a semelhança do que acontece com guerras, soluções criativas tendem a aparecer e também servir de uma necessidade de investimento para que elas exerçam um papel de benefício para a nossa população. Portanto, hoje é muito difícil entender o que vai acontecer com o setor da saúde. Mas eu não vejo outra forma, a semelhança do que acontece em todas as indústrias nesse momento, de haver um prejuízo econômico financeiro por conta da interrupção do cenário econômico. Quer dizer, um paciente ou um cidadão que antes usava o seu plano de atendimento com uma cirurgia eletiva, certamente ele vai estar impactado por essa crise econômica que vai gerar a pandemia e que talvez tenha que protelar os atendimentos, os seus procedimentos de saúde, o que mexe com o setor da saúde, a semelhança com o que aconteceu em 2018. Certo. Doutor, pela sua experiência como médico, e o senhor está aí numa posição privilegiada, né, com vários especialistas, como é que o senhor acha que vai ser a curva desse vírus aqui no nosso país? Quando que a gente vai atingir o pico e quando que a situação pode estar um pouco mais controlada? Olha, se eu falar para você, Raquel, certamente não é embasado por dados estatísticos, isso não passa de opiniões e alguma projeção que a gente tem a semelhança do que aconteceu em outros países, mas tem muitas influências. O próprio clima nosso mais quente é uma das influências, né? A forma como o cidadão brasileiro foi avisado e foi colocado no distanciamento social também é uma influência. Mas eu imagino que até o início de abril a gente ainda vai estar vivendo uma curva ascendente de casos. Imagino que, principalmente os casos graves, eles vão impactar e vão aumentar até a primeira quinzena de abril, é o meu modo de ver, conforme as projeções que nós fizemos aqui. Entendi. Doutor, para a gente finalizar, o senhor dirige um hospital de excelência, né? E é claro que todo doente importa, mas a nossa maior preocupação hoje está com as pessoas mais necessitadas. Como é que o senhor acha que vai ser o impacto dessa situação toda no interior, no SUS, nas regiões menos favorecidas? Olha,
Eu temo muito, muito pelo que vai acontecer com os casos graves, principalmente nas regiões de densidade demográfica muito alta, onde o número de leitos de UTI pode não ser suficiente para atendimento dos casos graves. Porém, nas regiões onde a epidemia não chegou da mesma forma como chegou numa cidade grande como São Paulo, onde você tem uma condição de estabelecer um isolamento de forma mais eficaz, a gente tem toda a condição de mitigar o aparecimento de casos mais graves através do isolamento e da contenção. Então, para mim, eu temo muito, dentro das grandes capitais, o que vai acontecer no que diz respeito à estrutura física de leitos de UTI. E, para isso, o Einstein está aí para ajudar e trabalhar em conjunto com o governo, com o Ministério, para tentar ajudar. Mas eu tenho uma esperança grande que talvez nas cidades menores a gente possa fazer aí um exercício muito bom do comportamento da população em evitar a mobilidade, manter um isolamento, um distanciamento, evitar aglomerações, higienização adequada. Eu acho que é uma esperança. Doutor, eu agradeço demais a sua presença aqui, desejo ao senhor muita sorte, muita força aí na sua missão, nos dias difíceis aí que ainda vamos ter. Espero que tudo se solucione, que a gente volte a conversar aí num momento mais calmo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e eu, assim como você, eu torço bastante para que a gente aí tenha um desfecho, pelo menos o melhor possível. Muito obrigado, Raquel. Obrigada, doutor. E este é o CNN Líderes. A cada semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Até a próxima!